Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do CRO MG Talks. Estou aqui agora com a Thaís Caneza, ela que é advogada, tá? Está aqui comigo, é um prazer ter você aqui nesse evento maravilhoso no Mineirão. Eu queria já passar a bola para você explicar para a gente qual que é a maior demanda jurídica que você tem hoje em relação aos profissionais da ROF. Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar pela iniciativa desse podcast e dizer que é uma honra estar aqui conversando com vocês e trazendo mais informação para o cirurgião dentista. Obrigado. Então, o que acontece hoje? A ROF, ela cresceu muito. Sim. E com isso cresceram as intercorrências também. Então, a gente tem demanda desde a parte judicial, que é o paciente demandando contra os profissionais, até mesmo por insatisfação de resultado. Perfeito. Tá? A gente também tem muita demanda em relação à vigilância sanitária, que é relativa à regularização do espaço, se o ambiente está de acordo ou não, e as demandas extrajudiciais também, que é aquele paciente questionando, aquele paciente pedindo dinheiro de volta. Isso eu acho que é a maior dor. Maior dor. E hoje a gente tem uma dor muito grande, que é a exposição midiática, né? Sim, verdade. Que hoje parece que está na moda o paciente insatisfeito ou que teve alguma intercorrência e complicação, ir para a mídia, ir para o Instagram, fazer grupo de WhatsApp. Talvez essa é a maior dor hoje do profissional da ROF, a maior demanda que chega para a gente. E você falou uma palavra-chave aí, insatisfação. Aí eu já entro uma pergunta. Hoje, não precisa apenas do profissional cometer um erro, apenas o paciente se sentir insatisfeito, ele já pode abrir um processo contra o profissional? Claro, poder pode, né? Todo mundo tem direito a ir ao judiciário, isso é uma garantia constitucional. Mas o que está acontecendo hoje? Eu vou te dar dois lados da moeda. Sim. A gente tem sim um paciente muito inflamado por conta da mídia. A mídia só coloca, desculpe a palavra, desgraça. E sensacionalista. Isso vende para o paciente que ele tem direito a tudo, a reclamar de qualquer coisa. Verdade. Mas do outro lado, eu tenho profissionais da área da saúde que deixam de ser autoridade científica e fica aqui, como se fosse um vendedor de serviço. Sim. Então, isso gera no paciente aquela quebra de relação de autoridade de profissional e paciente. Né? Então eu tenho essas duas vertentes acontecendo hoje. Sim. Então o que eu sempre falo, em toda palestra minha, que o profissional da área da saúde, seja na saúde estética, ele tem que se posicionar como autoridade científica. Perfeito. Ele não é um vendedor da Ricardo Eletro, não é um vendedor de um produto. Ele vende serviço de saúde. E a saúde é um serviço peculiar, porque ela deve ser individualizada e humanizada. E como você vê essa questão da harmonização frente até os debates que tem com a própria medicina, né? Que como você faz o direito odontológico, você deve se deparar às vezes com o sistema da medicina, que não é muito a favor. Como que você vê isso? Na verdade, as liberações para harmonização, né? As primeiras liberações para toxina, elas são lá atrás, já tem muito tempo. Perfeito. Resolução 196, né, de 2016. Foi a primeira resolução que autorizou o cirurgião dentista a fazer o uso de toxina e de preenchedor. Né? Antes colocava-se no prontuário que era para DTM, ATM. Então, essa luta ela vem lá de trás, né? Lá de trás. Perfeito. Mas até hoje a gente encontra resistência da medicina em relação aos injetáveis, que já está liberado aí, por exemplo, a ROF, ela já tem anos que a gente tem a resolução 198. A ROF é a única categoria classe que tem a harmonização orofacial como especialidade, é a odontologia, mas se encontra resistência. O CFM ele tem um papel que, na verdade, é um papel protecionista da classe dele, ele cria essa cultura de que só eles poderiam fazer. Mas isso já está sanado, a gente sabe que o cirurgião dentista é o profissional capacitado para lidar com cabeça e pescoço. Sim. Então, enfrenta resistência? Enfrenta. Mas eu acho que o mercado já está bem sedimentado em relação bem melhor, né? Com certeza. Aí você até falou também um outro ponto que eu sempre penso que, além disso, a gente tem que ainda tentar provar mais para a classe médica que a gente é capaz. Mas por isso que é importante o cirurgião dentista se capacitar, né, de uma forma melhor e não fazer, por exemplo, só cursos de final de semana, né? Você, como advogada, deve se deparar, às vezes, com algum problema, porque o profissional, ele fez algo que não era da competência dele. Aí já entra num outro processo, né? Porque tem a questão de imperícia, negligência. Podia falar um pouquinho sobre isso? É bom você ter tocado nesse assunto. Por quê? O cirurgião dentista ele pode atuar em qualquer área da odontologia sem ser especialista. Sim. Então ele não precisa ser um bucomaxilo para atuar com cirurgia bucomaxilofacial. Mas eu tenho a capacidade legal, ele poder fazer, e a capacidade técnica. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu não tenho capacidade técnica, mesmo a norma me permitindo, eu não devo fazer. Sim. Tá?
Por quê? Se eu não tenho capacidade técnica, eu vou Exatamente. incorrer em erro, certo? Exato. Então, a gente tem visto muito curso de final de semana, que são cursos de atualização. Eu sou a favor para aquele dentista que já Atualizar. sabe fazer, que já está na área, para ele atualizar uma técnica nova, para ele rever. Aí sim, esses cursos funcionam, mas não para aprender ali algo. Por exemplo, o ROF não está na grade de odontologia ainda. Sim, é né? verdade. Então, como é que você vai aprender ROF? Injetável. Em um final de semana. 3 dias. Verdade. Fica complicado. Tem toda uma parte anatômica ali que é bem diferente da odontologia tradicional, da grade curricular, né? Sim, sim. Obviamente que tem, tem parte de anatomia na faculdade, mas a anatomia da ROF, penso eu, que deve ser um pouquinho diferente. Você pode sim. falar melhor do que eu. Eu não sou dessa área de ROF, mas eu imagino que num curso sério mesmo da ROF, se aborda mais a questão de vasos sanguíneos, artérias, assim, pro cirurgião dentista ter mais segurança também. Proporção né? de face, né? Exatamente, mas o cirurgião dentista realmente ele tem uma capacidade ampla, né, para poder estar mexendo na musculatura facial, enfim. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho do que você vai trazer nessa palestra para nós aqui hoje. Vou trazer um tema que é a dor de todo mundo, que é intercorrência e complicação. Mas, como eu não gosto de colocar medo, eu vou mostrar aqui. O cirurgião dentista é o profissional da área da saúde que cumpre com as normas de direito sanitário, que são normas relativas ao quê? Biossegurança, segurança do paciente. Além de ter mais credibilidade, ele consegue evitar intercorrência, complicação, resolver intercorrência e complicação e também é a primeira linha nossa de defesa hoje em processo judicial. Legal, tá ansiosa para subir nesse palco maravilhoso aqui? Estou, inclusive, com frio na barriga. Eu não tenho para falar em público, mas hoje eu tô. Mas eu sempre falo o seguinte, o frio na barriga, enquanto a gente gosta do que tá fazendo, a gente sempre vai ter o frio na barriga. Aproveitar que a gente tá no Mineirão aqui, vou fazer um bate-bola com você rapidinho, que eu sempre pergunto para quem tá aqui, Atlético ou Cruzeiro? Atlético. Ah, finalmente, bate aí. Então é Galo. Galo. Valeu, gente, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui, Eu tá? que agradeço, gente. Uma honra e qualquer coisa estou à disposição de vocês, cirurgião dentista, porque a informação, o conhecimento, ele liberta. E o cirurgião dentista que sabe o direito e o dever dele, ele cresce com mais segurança. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. E galera, até o próximo episódio.